Vocês estão ligados, o Michael disse que o assalto já tá rolando. Olha o Craig. Já tá. Michael, um abraço pra você, hein? Fala comigo, Michael. É Michael ou Michael? Hein? Manda um oi aí pra eu saber se tá me ouvindo mesmo. Deve estar metendo louco aí. Mas tem um delayzinho, tá? Tem um delayzão. Não, manda isso, Você comentou, botou o link. A música tá alta pra caralho, eu concordo. A música tá alta pra caralho. Ah, meu Deus do céu, agora eu tô espantado. Eu tô ao vivo, maluco. Manda um oi, malandro. Oi, tô até emocionado. Deixa eu fazer um negócio aqui. Mas tem uma ideia, eu sou meio burro, vocês sabem. Agora já libera as câmeras aí pra gente começar e Max falar. Vamos lá, galera! Já tem gente ali. Uba. Isso é o que a gente tem que aguentar toda a gravação, tá bom? Olá, já tem a galera chegando aí. Tô aqui pra animar a rapaziada. Eita, estamos ao vivo, tô nervoso. Eu sou um entertainment. Tá rolando? Tá sim. Tá rolando! Agora eu vou poder dizer ao vivo, galera, pra vocês. No 1, no 2 e no 3. Olá, selvagens! Ao vivo! Aqui é o Max Tavares, diretamente de São Paulo, empolgado porque estamos ao vivo, estamos com ele direto. Ele tá aqui do meu lado. Outro lado. Eu não... O outro lado. E na minha diagonal, pra cima. Diagonal pra cima é Hades. Diagonal pra cima. Se apresente, Hades, pra quem não te conhece. Acho que não saiu o áudio. Eu tô no meio de um ataque de bronquite. Não é corona. Muito bem. Tudo bem. E acima de mim, aqui, ó, ele, o homem mais bonito. Que é webcam, eu botei uns filtros aqui pra parecer assim. Chat, vê se vocês concordam com a gente. A voz do Godael não encaixa com a cara dele. Não encaixa. É exatamente porque a cara é montagem, a voz é original. Tá eu não queria dizer, mas vão dizer que ele é bonito demais pra voz que tem. Olha só. Olha só. Olha o bullying. É assim que o bullying Muito bem. Belezas de Godael à parte, estamos aqui, estamos ao vivo. Eu não vou conseguir olhar o... Gente, desculpa, é ao vivo. Eu não vou conseguir olhar porque tá com muito delay. Então eu vou olhar aqui porque é mais fácil para olhar a reação de vocês. Boa noite, estamos ao vivo. E agora vocês vão ver com quantos paus se faz um SavageCast, né? Essa coisa, vocês agora vão saber as entranhas desse programa e de como o editor, que um dia fui eu e agora é o Godael, às vezes faz eu parecer inteligente, por exemplo. Ou faz parecer o que o Fernando fala pouco. Eu acho que isso não, né? Milagre a gente não faz ainda. E faz parecer que a gente é coordenado, que todo mundo respeita o espaço do outro e todo mundo espera o outro terminar de falar, mas que porra nenhuma. Vocês já viram já que, ó, por exemplo, agora, isso o Godael iria editar em trilhas diferentes. Mas, muito bem, estamos... eu estou muito feliz, eu acredito que meus companheiros também, a gente está ao vivo, é legal. Essa é a nossa primeira experiência, né, com um programa ao vivo, a gente sempre faz gravado. E eu acho que é isso, assim, a gente achou que poderia ser uma oportunidade bacana, já que as lives estão na moda. A gente, como a gente é modinha, a Maria vai com as outras, a gente decidiu fazer a nossa também. A gente está muito feliz que tem uma galera que mandou pergunta, tem uma galera que está participando ao vivo, a gente também vai responder algumas perguntas ao vivo. Já tem pergunta de regra de perseguição para quem está ansioso para ver o Fernando trabalhando suas técnicas de perseguição ao vivo. E vamos ter polêmicas também com a Hades.
agora? Nada, mas a gente vai inventar uma polêmica aí pra você polemizar. E com o Godael a gente vai ficar admirando a beleza dele. Para com isso, rapaz. Eu vou ter que tirar o filtro daqui a pouco. E só pra galera saber que isso aqui depois vai virar episódio, a gente não vai editar, a gente vai mudar do jeito que tá, nu e cru. Exato. Porque a gente quer mostrar como é que se faz pra galera que também não vai assistir no YouTube, né? Que vai só ouvir o podcast. Então, saibam vocês que estão ouvindo agora aí no futuro que não vai ter corte nenhum. Exatamente. Olá, o Stefano Aires está falando que a Hades joga Fate e não é Savage Worlds, hein, Hades? O que você tem? Isso particularmente um bullying, tá? O webbullying começa assim. Eu acho legal a gente dar um 8 aqui pro chat. A gente tem o Alexandre Vilhena, o Michael Evany, são dois parceiros. Só pra o Rômulo. Claro, Stefano, enquanto eu jogava Fate, tá? Esses 3 aí estavam jogando Star Wars. Olha só, hein? Mas você foi chamada. Mas a gente tava usando que sistema? Savage Worlds. Mas assim. Mas segredos do Savage Cast. Jogamos 3 aventuras de Dungeon World. O Fernando Mestrano e o Godael. É verdade. E gostamos. O que é pior. Mas é aquele negócio que você só come assim, você só joga, você só come uma vez ou outra pra diferenciar um pouco. A gente volta não é o que dá sustância, né? Não é o que é o todo dia ali, o feijão com arroz. Não. Limpar paladar. A gente tá lá pra chupinhar a regra pra Savage Worlds no final das contas. Exatamente. Temas pra adaptar as coisas pra Savage Worlds, isso é fato. Exatamente. E terminar de dar oi pro pessoal que tá aí no chat, né? Vai lá, Fernando. O Plínio Figueiredo, o J. Batalha, o Alexandre já falou, a Priscila, o Stefano, o Rômulus, 111. O Max já jogou. E o Stefano de novo. Aí no chat, hein? Regra de perseguição em Savage Worlds é um tipo de Dark. Regra de cavar buraco do GURPS. Não vamos falar mal de GURPS aqui, galera. Por favor, né? Vamos respeitar aí, viu? A origem, isso aí é departamento da Hades. Eu gosto. Se não vamos falar Camisetinha aqui, ó. Deixa eu fechar o OBS agora. Pra quem falar no superchat aqui, ó, vou mandar. Mentira, não vou mandar nada. Não tem camisetinha pra ninguém. Só tem essa, nem tem outras pra mandar. Só nem tem essa. Mas vamos lá, galera. Vamos parar de dar uma boa noite pra todo mundo. A gente tá ao vivo. Como vocês veem, a gente viaja muito nas ideias. Então, um pouco da minha função também é trazer a galera pra dentro do programa, né? E aí, vamos começar então falando um pouco sobre o PDF. O PDF do Swage finalmente tá em mãos aí. Então, eu não consegui olhar, eu tô trabalhando pra caralho nessa quarentena. Pode falar palavrão? Pode, né? Ou a gente vai ser censurado? A gente não vai monetizar vídeo nem nada mesmo. Então... pergunta aí pra se tem alguém que tem problema com palavrão? Responda. É bom legal ao vivo, né? As pessoas elas podem ou não responder essas questões. Olha, eu vou dizer que a minha filha tá assistindo, então... Então tá bom, sem palavrão. Mas assim, eu tô trabalhando bastante e eu não consegui olhar o PDF ainda. Mas o Fernando, ele deu uma olhada e ele já pode dar algumas impressões. Isso já é parte de uma pergunta também que já teve pra gente, né? Pra falar um pouco sobre o que a gente achou. Eu não vou poder falar porque eu não olhei. O Fernando vai poder contar um pouquinho do que ele achou das impressões dele. Você chegou a olhar o PDF, alguma coisa? Muito por cima. Assim, eu literalmente folhei o PDF e fechei. Muito bem. Godael? Não, porque eu não apoiei. Desculpa, todo mundo, mas eu não apoiei. Então... Peraí. Brincadeira, mas Fernando vai poder contar um pouco. Eu acompanhei todas as polêmicas, todas as discussões em grupos de WhatsApp, grupo de Facebook, você chegou Twitter, a olhar Instagram, YouTube. o PDF? Tô por dentro das... Peraí que eu acho que tá dando eco porque eu abri um negócio aqui pra abrir o chat e zoou todo o rolê. Calma. Tá dando eco? O pessoal tá falando que... Culpa minha. Vou aproveitar que tá rolando aqui. O Rômulus. Muito bem. 111 tá perguntando se fora a Recontropunk tem outra editora brasileira envolvida com o cenário de Savage World atualmente. Que a gente saiba, não. A Pensamento Coletivo, né, trabalhava com uma linha do Interface Zero, Interface Zero, para quem é gringo.
Mas foi o único lançamento deles. Mas foi o único lançamento deles que a gente tenha conhecimento. Eu ouvi em off de uma editora que eles teriam muito interesse em trabalhar, mas eles estavam comprometidos com outras linhas. Não vou falar, segredo, mistério. Mas eles estavam comprometidos com outras linhas porque o dono dessa editora gosta muito do sistema. Então, ele é jogador do sistema. Então, ele me confessou que ele tem vontade de trabalhar, mas por estar cuidando de outras linhas, e aí o jogo principal está com outra editora, talvez isso mercadologicamente não faça tanto sentido para ele. Então, hoje, apenas a Retropunk trabalha aqui no Brasil com Savage Worlds. Mas nada impede de outras editoras trabalharem. Inclusive, acho que a Retropunk até ajuda editoras que quiserem trabalhar com material, com suplemento, essas coisas. Seja de origem própria, feita pela pessoa, ou se a pessoa quiser importar algum material feito lá fora e trazer para cá. A Retropunk ela tem o direito sobre os produtos da Pinnacle, né? Mas os outros produtos que são lançados por editoras independentes lá fora, qualquer editora que pode pegar. Então é uma questão de ter editora que se interesse pelo material. Mas falando do PDF, eu posso dizer. Falando do PDF, eu posso dizer para vocês que o PDF foi lançado agora foi segunda-feira. Ele foi lançado não, né? Ele saiu para quem financiou, os apoiadores do financiamento coletivo, tanto do primeiro quanto do último que teve, que foi a Late Pledge. Então, eles... O PDF ainda é um PDF beta, né? Vamos dizer assim. Ele ainda tem alguns ajustes que precisam ser feitos. Ele, no geral, ele tá com uma diagramação diferente, porque lá fora o PDF é em formato americano e aqui ele é em formato que a gente chama de A5, né? Porque ele é menorzinho, ele é um livreto, no caso do tamanho do padrão da Retropunk, que é esse tamanho aqui. Então ele teve que ser todo rediagramado, e a diagramação está completamente diferente do original, inclusive a posição de algumas imagens. O que acontece, no geral, o PDF parece estar de qualidade gráfica, ele parece estar bem bonito. Agora eu tô passando um carro de lixo aqui. Vou aproveitar aí mandar um abraço aqui pro Rodrigo Campos. Ele acabou de dar informação. Sou o cara que nunca ouviu o SavageCast, mas sempre coloco o SavageCast na newsletter da Retropunk. Rodrigo, escute a gente, pô. A gente é legal. Não trata a gente assim, porra. Escuta a gente é bacana. Mas que bom que você tá aqui ao vivo. Fica aí com a gente, troca uma ideia. E bom que você coloca na newsletter da Retropunk. Pode continuar colocando. Se a gente fosse um pouco mais organizado, a gente avisaria você antes para você divulgar que a gente estaria ao vivo hoje. Mas... Na verdade, o Nando publicou no Facebook e ele repostou com o perfil da Retropunk. Então, desculpa aí, porque eu que sou desinformado, não fico nas redes sociais. Então, me perdoem. Sim, mas pode continuar, Fernando. Só para fechar a questão do PDF, aí tiveram algumas pessoas que começaram a encontrar alguns piolhos. Piolho, para quem não sabe, que são alguns erros às vezes de digitação, alguns erros de grafia. Coisa que passou batido pela revisão e que a galera tá encontrando para ouvir um produto mais bem acabadinho. Considerando que é a versão 0.3, ou seja, uma versão beta ainda, então isso é normal de acontecer. O que houve reclamação é com relação a qualidade das imagens, que a qualidade das imagens está bem menor do que a do padrão do gringo, por uma questão de que a Retropunk falou que eles queriam deixar o tamanho do PDF menor, se não me engano ele está com 20 MB só, mas teve uma reclamação do pessoal do grupo do Facebook, e a ficha, agora vem a ficha no final, vem o índice remissivo, o PDF já vem com todas as marcações também, então isso ajuda bastante na hora de fazer a consulta durante o jogo. E ele vem com a ficha no final. E essa ficha ela é uma ficha que veio preenchida com alguns caracteres teste. Então isso daí também foi um erro que veio nesse primeiro PDF. Houveram algumas polêmicas envolvendo algumas questões aí com relação
que eu me envolvi, inclusive, no grupo do WhatsApp da Retropunk. Mas aí é uma questão que a gente pode botar lá pra frente, tem a ver com uma coisa que eu já falo já faz um tempo. Até o próprio PDF da Pinnacle teve 6 versões para poder sair a versão final, até eles mandarem para impressão. Então, sendo a primeira versão, ainda é normal ter algumas coisas para corrigir aqui e ali. Sim. E é bom que a galera tem esse contato direto com a Retropunk, que pode mandar, né, as opiniões, mandar apontar, mostrar os lugares que pode melhorar, que pode revisar. Então isso é bacana também. O pessoal tá reclamando que tá travando, gente. Onde que eu vejo que tá tendo perda de frame? Tá tendo lag e tá travando. Peraí que eu vou só ver se eu resolvo aqui rapidinho. Mas a voz também tá ou só o vídeo? Isso. Vai conversando aí, Godal. Você tá mandando mensagem pra galera lá? Sim. Então, o lado bom da pandemia e de que todas as gráficas estão fechadas é que a gente vai ter um tempo bem razoável pra ver esse PDF inteiro e mandar todos os erros pra Retropunk corrigir antes de mandar pra gráfica, né? Já que vai demorar. O Stefano tá falando aqui só o vídeo. Então vai escutando a gente enquanto o Fernando vai tentando resolver o vídeo aí. Plínio! O Plínio é o Plínio que joga comigo? Que já jogou comigo? Se for, um abraço pra você, viu, Plínio? Plínio, eu iniciei ele nas drogas do Savage Worlds. Se for você, obrigado. Pergunta? Desculpa. Muito bem, tem uma pergunta rapidinha aqui do chat, depois a gente vai responder as perguntas que mandaram pra gente por via Facebook, e eu tô com a luz na minha cara e tá horrível. O Michael Evany perguntou: vocês do SavageCast não pensam em lançar nada independente? Alguém para de respirar no microfone aí que tá feio. Foi o Nando. A gente pensa muito, a gente pensa até demais em fazer isso, mas a gente só pensa. O problema, assim, a gente já chegou até tentar organizar pra tentar fazer algo, mas a verdade é que a gente quase mal consegue lançar episódio, quem dirá lançar material. Então, mas a gente tem vontade, tem sonho, óbvio, de trabalhar com material. Não tá respirando assim no microfone. Mas respondendo a pergunta do Michael Evan, é isso. Vontade a gente vem. Tem sim de gravar. Mas. O Plínio respondeu. Opa, Plínio, obrigado, hein? Um abração pra você aí, meu velho. Bom, se as pessoas querem, a gente vai intercalando algumas perguntas que as pessoas mandaram pra gente no Facebook, quando a gente divulgou a live, e aí a gente vai conversando. O Fernando tá vendo o vídeo? Ele tá com o microfone desligado, galera. Eu só desliguei porque falaram que é o meu que tá dando algum problema. Tem bastante perguntas, gente. Algumas levariam muito tempo, dariam um programa inteiro. Então, anota pra bota no Trello. A gente vai anotar no Trello, mas a gente vai ler as perguntas, e aí se ficar muito longo, a gente para e grava um episódio no futuro. Vamos falar das perguntas mesmo. E o pessoal tá falando que a gente tá engasgando só o vídeo. O áudio tá indo de boa, então isso é o mais importante. Basicamente é um podcast no YouTube. Muito bem, galera. Vamos falar, acho que a gente começa pelo Facebook e depois a gente responde algumas questões aqui do chat. Vamos responder algumas questões. Galera que tá no chat, a gente vai responder algumas questões que a gente recebeu pelo o Facebook, e aí depois a gente volta pra responder todos vocês. A gente tá de olho. A gente vai responder você, Romo, e a gente vai receber você também, Rodrigo. Agora, vamos responder umas perguntas aqui. Vamos uma que eu achei legal aqui, que foi do Jean Servolo. Eu não sei se assim pronuncia, Jean, ou se é Jean, mas enfim.
É você. Você sabe que é você. Ele faz uma perguntinha que eu acho bem legal para dar uma aquecida. Ele pergunta o seguinte: qual cenário vocês mais gostariam de ver atualizado com as regras do Suede? Godael, primeiro. Olha, Godael, Hades e Fernanda. Essa é a sequência. tá. Tem muitos que eu gostaria, mas de bate-pronto assim seria Reapers. Que ele já teve a versão, a primeira lá do Explorer Edition. Aí ele saiu o Reapers Resurrected pra galera que tá se perguntando porque a gente tá rindo, é porque na gravação, quando eu fui falar esse nome, eu tive que repetir umas 8 vezes pra sair. Mas aí saiu esse pro Deluxe. E talvez aí, tomara que saia pra o Suede também. Eu não sei se a gente mencionou, mas está... Oi? Reapers, a volta dos que não foram. Sim. Sim, temos uma campanha de Reapers que tá em hiato. Sim, e só uma notícia aqui, tá em financiamento coletivo o Deadlands da Pinnacle. Entrou agora semana passada, já passou de $100 mil o financiamento e tá indo com força ainda faltam uns 20 dias. Eu apoiaria, mas por causa da pandemia eu tô sem dinheiro, então não vou apoiar. Problema. Mas você? Interface já tá tendo atualização para 3.0, então não vale. East Texas University, just because. Muito bem, Fernanda. Olha, eu queria o Deadlands, né? Só que como o próprio Godel já deu notícia dizendo que ele já tá aí, eu queria Necessary Evil. Roubou minha ideia, mano. Eu ia falar Necessary Evil. Um cenário de supers eu acho legal. Eu queria também o Hellfrost, só que o Hellfrost ele tava já em processo de adaptação, já ia ser lançado, eu acho que era Hellfrost 3.0, alguma coisa assim, só que o autor do Hellfrost teve um AVC, alguma coisa do tipo. E eles já tinham até criado uma comunidade no Facebook, que é a própria comunidade ia ajudar nessa adaptação dessa nova edição de Hellfrost, que é um cenário de fantasia medieval, de alta fantasia, só que com essas... Como ele não é dono, como dizer, ele é o criador do sistema, mas ele tem uma equipe, e a equipe dele mandou essa mensagem dizendo que basicamente ele é a alma do cenário, e sem ele é bem complicado avançar. Então Hellfrost não vai ter. Eu sinto falta de um bom cenário de fantasia medieval clássica para Savage Worlds ainda, mas eu ficaria com o Necessary Evil. Muito bem. Já você, Max, agora. O Nando roubou, né? Eu ia falar do Necessary Evil. Eu acho que um cenário de supers é sempre bem-vindo. Eu acho que tem que ter cenários acompanhando os módulos, né? Então, tipo, Necessary Evil para supers, um de fantasia e o... Ai, minha gente, me fugiu o... o East Texas University. Não, o de espacial, que a gente até desconheceu jogando. The Last Parsec. The Last Parsec, aí eu acho que é legal, porque assim, você tendo cenários para acompanhar os compêndios é sempre interessante. Então, o Last Parsec não saiu a atualização ainda, né? Não. Acho que não. Então, e aí pra mim, eu acho que esse seria o assim, eu sou muito triste porque esse cenário não saiu no Brasil. É uma coisa que eu sei lá, fico até hoje tira seu sono. Até hoje, sabe? Eu fico com sonho, assim, ó, acordo assim no meio da noite. Chegou! E aí não tem. E só pra vocês saberem, o Necessary Evil 3, porque já tem o primeiro, tem o Breakout, que foi o segundo, e vai ter o terceiro Necessary Evil, que já tá em playtest, a galera, né? É o povo da Pinnacle. Os escritores já estão fazendo playtest, já estão escrevendo. Não tem previsão pra sair, mas já tá em produção. Legal. E eu queria falar um negócio pro Max. Eu acho melhor a gente responder o chat primeiro, porque a galera que tá aqui, e depois a gente responde o povo do Facebook, porque o povo do Facebook, se importar, eles entram aqui no chat. A gente já respondeu a gente volta aqui. O Stefano Aires comentou alguns que ele gostaria, né? Como o Dinosaur Protocol. Eu já vi só a carinha dele assim. Beasts Barbarian, que eu acho maravilhoso.
O Michael Evans, ele comenta que ele tem maior vontade de conhecer Necessary Evil. É um cenário bem interessante, assim, a proposta é bem legal. A proposta, mais ou menos, se eu não tô, assim, os heróis se fuderam e o que sobrou foi vilão. E a gente joga com vilão tentando ser herói. E isso é bem por cima do que é o cenário, assim, tipo, resumo do que é o cenário. O Dinossauro Protocol parece ser uma ideia bem bacana, eu acho bem legal, assim, quando o sistema genérico se propõe a misturar dinossauro com arma laser, viagem no tempo, essas coisas. Eu acho que o sistema genérico ele é bom justamente porque você consegue juntar coisas que podem ser antagônicas no mesmo sistema, né? Você pode ter um cavaleiro medieval, um viajante do tempo e do futuro junto, e eu acho que é uma coisa legal. Ô Godael, essa pergunta é pra você. O Romulus, ele pergunta do que se trata o Reapers. Você consegue resumir rapidinho aí? E indicar o nosso episódio? Exatamente. Que a gente fala sobre Reapers? A gente tem um episódio que a gente fala sobre Reapers. O episódio é todo dedicado a isso, então você pode ir lá no site, no agregador de podcast aí, que você vai encontrar esse episódio. Mas Reapers é a mistura de Van Helsing com Drácula, com Frankenstein, com Liga Extraordinária. E com a adição de que você pode matar o monstro do Dr. Frankenstein e instalar o braço dele em você. Você pode matar o Drácula, arrancar os dentes dele e colocar em você. É esse. Dá esse pra aí enxergar Reapers. pedaço de monstro em ti como se fosse Cybertech, né? Lá eles chamam de Reaper. Cybertech é Reapertech, é muito interessante. É Reapertech. Então é uma caçada de monstro, é caça-monstro com tecnologia de monstro, como dizer assim. Aqui estão perguntando, fora a arte que eu já sei, vocês três são de que cidade e estado? O Rodrigo Campos pergunta. Eu vou falar de mim, eu sou de Belém do Pará, tô aqui agora nesse momento. Eu sou de São Paulo. E eu sou de Salvador, mas estou morando no Canadá agora. Igual a Luísa. Salvador, né? Igual a Luísa. O Rômulus Caralho, 111. Godael, entregou a idade agora, hein, irmão? O que? Esse meme não é nem antigo assim, gente. Nossa, já deve ter uns 10 anos. Caralho, eu que tô ficando velho. Se eu não me engano, O Rômulus esse é de 2005, ele tem 15 anos. Nossa. Tá. Meu O Deus. Rômulus tá perguntando aqui, nessa época de pandemia, vocês têm um guia prático pra jogar Savage Online? A gente tem um episódio que a gente fala um pouco sobre isso, que a gente gravou eu e o Godael, e aí as pessoas vão saber que eu tenho uma péssima memória pra nome. Godael, com quem que a gente gravou? Com o Vitor. Com o Só Vitor. que aí virou Beijo, Vitor. Mas acusaram a Cheiro. gente Online, de não exato. ser um episódio. Desculpa, Ades, vai lá. Pode falar. Acusaram de ter virado o episódio do Fantasy Grounds, né? Não como jogar online. Mas não é culpa deles, tá? Porque o Vitor é tão convincente que ele me convenceu a comprar esta bodega. Então, assim, ele realmente é convincente nas vantagens do Fantasy Grounds. Mas Isso, ele deu um golpe na gente. A gente é só uma vítima do golpe que o Vitor deu na gente. Síndrome de Eu Estocolmo. tive que vender a bicicleta e o skate pra poder comprar o Fantasy Grounds, mas valeu a pena. Olha, eu não participei do episódio. Eu entendo que o pessoal esperava assim que a gente fosse explorar mais as diversas plataformas, né? E as diversas plataformas naquele momento eram principalmente o Fantasy Grounds e o Roll20. Mas recentemente, para jogar na pandemia, eu tô jogando no Tabletop Simulator, inclusive. Porque o meu narrador. Sim, porque o meu narrador, ele, de um jeito ou de outro, tanto o Roll20 quanto o Fantasy Grounds, eles têm uma curva de aprendizado. E o Tabletop Simulator basicamente simula uma mesa. Se tu sabe jogar Savage Worlds na mesa, então aprender a jogar no Tabletop Simulator é mais natural, vamos dizer assim. Porque o Tabletop já tem as cartas, ele já tem os dados, ele já tem as miniaturas, ele dá pra colocar o livro lá. Então é basicamente saber mexer naquela mesa virtual. E não é difícil fazer isso. Então, só que qual é o problema dele? Foi uma pergunta que foi feita no Facebook. É que ele tem pouca ou quase nenhuma automatização. Então, como eu falei, ele simula uma mesa. Então, se você quer rolar os dados, você vai pegar os dados, sacudir os dados e jogar eles. E tem que estar todo mundo olhando. Ele não tem o log, né, no chat. Então, se tu não estiver olhando na hora que
o narrador não estiver olhando na hora que você rolar o dado, ele pode pedir pra você rolar o dado de novo, e assim, tem essas questões. Como o Vitor falou lá no episódio do Fantasy Grounds, às vezes jogar dessa forma, jogar online sem ferramentas de automatização, dá mais trabalho do que jogar presencial. Então tem gente que não vai achar tão interessante. Só que o tabletop tem outra característica que é muito chamativa, que você consegue fazer mesas, maquetes, você consegue fazer, as miniaturas são animadas, você consegue fazer uma miniatura atacar outra, quando você move uma miniatura de um lado para o outro, ela corre, ela se movimenta, ela tem animação, você consegue criar maquetes de castelos, de florestas, enfim, e já tem muita coisa dessa construída, você não precisa fazer você mesmo, você precisa pegar uma dessas e colocar lá. Então, o Tabletop Simulator é uma alternativa, como eu falei, para quem primeiro tem que pagar por ele, né? Não é tão, eu comprei ele até barato, mas é uma alternativa para quem não liga de não ter tanta automatização e quem gosta muito de jogar com miniatura. E pra quem é preguiçoso que nem eu, instala os bots de rolagem de dado no Discord, bota a ficha no Google Drive e bora. É verdade. Eu tô junto com eu tenho feito como a Hades, eu tenho jogado Savage Worlds durante a pandemia. Inclusive, na verdade, eu tenho jogado mais RPG do que nunca, assim, na pandemia, assim. Acho que teve uma semana aí que eu joguei. Né? Hã? Não, com vocês, inclusive. Não, com vocês, inclusive. Lavagem de roupa. Com vocês. A última sessão que joguei foi com os senhores Star Wars. Mas eu também tenho jogado só com os botzinhos do Discord e, mano, super rola. Assim, é perfeito, tem seus problemas, ele tem suas dificuldades, mas, cara, funciona. Dá pra jogar numa boa, tipo, tranquilo, assim, com seus amigos, dá pra se divertir. Os bots, ele dá as cartas, né? É legal que ele dá as cartas, ele dá a carta pra cada um no chat particular, você consegue revelar as cartas, ele inclusive consegue jogar com dado selvagem, consegue explodir, então você tem quase uma simulação. Então, pra quem tá sem grana, né? Porque eu imagino que muita gente deve estar sem grana. E também, como a Ades falou, tem preguiça, o Discord é um canal bem interessante pra jogar online. Sim, e só fazendo um parênteses ali, como o Felipe e o Rodrigo falaram, a grande vantagem do Roll20 é que ele é de graça, isso é verdade. É verdade. E um passo ainda mais simples do que o Discord com bot, é o Discord ou o Skype rolando dado na sua mesa, só que todo mundo tem que confiar em todo mundo, né? E aí isso aí, às vezes... é um pouco mais difícil. Todo mundo tem escudo do mestre desse jeito. Aí fica a polêmica. E aí, Godael, e o escudo? Aí não rola pra mim, não. Eu jogo com Fantasy Grounds. Dá pra uma pessoa só que tem uma webcam a mais, ou usar a sua webcam basicamente pra fazer rolagem. E essa pessoa rola por todo mundo. Então eu não vejo tanto problema nisso também. Sim. Mas vamos seguir aqui, galera. Se os episódios agora vão ser todos gravados em live, Deus me livre. Não serão. Isso aqui é um teste. Pode ser que a gente volte a fazer algumas vezes, mas os episódios ainda vão ser gravados da maneira tradicional, porque pra gente não falar tanta besteira, né, gente? O Felipe Figueiredo falou isso. Foi o Felipe Figueiredo que falou. Foi. A gente não tem foco. A gente não tem foco. Godael sofre então, com a gente, vocês não estão entendendo. Exato. Godael, todo começo de episódio, ele fala: e aí, galera, vamos gravar mais ou menos 1 hora, né? A gente, o minuto dá 2. O Rodrigo Campos tá aqui falando assim: olha, o Roll20 bota o Fantasy Ground pra rezar. Mas vocês não estão prontos pra essa conversa. Me truca! Olha lá, eu acho um debate aí entre Rodrigo e Vitor, porque a gente não é o advogado do Fantasy Grounds. Isso é fato. Ali é Vitor, a gente bota ele aqui. Mas é o que a gente mais tem usado para nossas sessões particulares do pessoal do Savage Cats, é o Fantasy Grounds. Eu acho que depende muito do que você quer, da experiência que você quer ter, né? Porque cada os dois são bons a depender. Olha, o Jornal Nacional é nóis, eu não posso sair daqui sem isso. A minha mãe entrou no chat e pediu pra eu mandar beijo pra ela. Beijo, e a minha filha também. Beijo pra mim. Beijo, mãe. Eu vou... Stefano, eu tô com a TV aqui na frente e eu vou dar uma olhada aqui no Jornal Nacional.
Olha, traidor da. Cadê? Vamos lá. Foco aqui. Nosso host. Vai estar no nos mute, abandonou, mas né? eu. Não, eu tô aqui, mas vou dar uma olhada aqui. Ainda dentro desse tema, o Mike tá falando que o Hangout pelo PC tem rolador de dados também. Aí. Não sabia. Ah, é? Não sabia, hein? Informação Não legal. sabia mesmo. Opções Isso, tem né? muitas. O Stefano até mencionou ali o Astral, que é em parceria com o Drive-Thru, né? Eles têm uma parceria aí, que eu não sei como funciona, mas tem. E que tá crescendo. Muita gente tá jogando nele, mas eu nunca vi, nem comi, só ouço falar. Também. Vamos pra pergunta do Facebook. Tá bom, vou ler mais uma pergunta aqui enquanto eu olho a cara do Moro. Agora acabei de datar esse episódio. Deixa eu ver aqui uma pergunta que seja mais tranquilinha de responder É aqui. verdade, isso aqui é dedicação, gente. O mundo pegando fogo e a gente aqui fazendo live. Mas é isso, gente. Olha, Sexta-feira. é sexta-feira. É sexta-feira. A gente já tem problema demais. O Brasil, né? Não deixa de fabricar coisas pra gente deixar a gente cada dia mais maluco. Então, é uma oportunidade bacana de você passar aqui com a gente dando risada, fazendo polêmica de coisa que não vai mudar os rumos do país, a princípio. Nem do RPG, nem do Savage Worlds. Não vai mudar Exatamente. nada, mas a gente tá aqui. Mas é legal pra de conversar. fazer barulho. Exatamente. O Arthur Barroso Mirso no Facebook perguntou. Melhor forma, na verdade ele deu uma ideia, né? Melhor forma de bolar arquétipos para utilizar em adaptações, aventuras e cenários. A gente já tem um episódio também sobre isso, né, Fernando? Quer dizer, não é bem sobre isso. A gente tentou fazer alguma coisa sobre Game of Thrones para falar como é que adaptaria e tal, mas como é que a gente pode criar arquétipos, né, para adaptação? Você primeiro, Fernando, que você está falando um pouco hoje. Olha, a melhor forma de bolar arquétipos para utilizar adaptações. Eu não entendi exatamente o que ele quer dizer. Se é arquétipos como no exemplo do livro, ou se a gente está basicamente como fazer adaptações, né? A melhor forma de bolar arquétipos é o que eu digo no Savage Worlds. Savage Worlds, toda vez que você for tentar adaptar qualquer tipo de fazer, seja uma aventura ou um cenário, o que quer que seja, não tente trazer os elementos daquele cenário na íntegra. Traga só o essencial. A frase que eu já falo, que já é batida, que eu falo sempre: jogue o Savage Worlds naquele cenário que você quer jogar, ou com a ideia daquele jogo que você quer trazer pra cá. Então, eu quero jogar Shadow of Demon Lord em Savage Worlds. Jogue com as regras do Savage Worlds em primeiro lugar, o cenário do Shadow of Demon Lord. Por quê? Porque a primeira ideia que a gente tem, por ser um sistema genérico e facilmente modular, as pessoas querem pegar cada elemento daquele cenário e querem trazer para cá. Então, por exemplo, eu quero jogar o mundo de Warcraft, o World of Warcraft, eu quero ver como é que são os Night Elves lá, e eu quero trazer cada característica do Night Elf que tem no jogo e transformar isso numa raça. O sistema não é feito para isso. O ideal é você pegar o que caracteriza aquela raça. O que caracteriza os Night Elves são que eles se escondem melhor à noite. É uma coisa que eles não, que as outras raças não têm, que eles enxergam melhor à noite, eles têm. Então talvez esses dois elementos já sejam o suficiente para você montar a raça dos elfos, e que eles são ágeis, do que pegar cada um dos elementos ali e tentar traduzir isso para o Savage Worlds. Não façam isso. Então, por exemplo, pegando uma coisa mais próxima, o D&D. Eu não vou trazer o Draconato do D&D, ele tem bônus de carisma, ele tem bônus de força, ele tem bônus de sei lá, uma perícia como atletismo, esse tipo de coisa. Tragam só o principal. Ele tem um bônus de força e tem um sopro. Eu acho que só isso já era o suficiente para fazer a adaptação a Savage Worlds. Porque vocês têm que deixar, basicamente, a construção do personagem ditar mais o personagem do que a raça. E isso tem alguns sistemas que eu considero problemático. Porque se um sistema já traz que aquela raça ganha força e agilidade, provavelmente você não vai ver um mago daquela raça que não perca em otimização. Não que seja importante, mas eu quero dizer isso. Então o Savage Worlds é muito mais a raça, ela dá um gosto, mas quem vai ditar o seu arquétipo, vamos dizer assim, no final das contas, tem que ser a construção do personagem, e não a raça em si.
Acho que é Muito isso. bem. Ali o Felipe já deixou o jabá dele ali pra gente assistir o workshop do Felipe Figueiredo no Punkverso, que ele fala só sobre adaptação. Muito Então, tá aí a bem. O indicação. Felipe é parceiro, então a gente vai fazer jabá pra ele. Assistam lá. Quem quer saber um pouco mais sobre o assunto, na verdade é bom falar que existem vários canais aí que são parceiros, alguns até inimigos. Qual será? Que fazem material de salvajões. Mentira, não tem nenhum inimigo, mas é legal, né, falar que tem assim. As pessoas vão achar que a gente tem uma briga com alguém e isso gera engajamento, né? Porque aí, sou Team SavageCast, sou Team outra coisa, então a gente tem altas tretas aí. Então, A gente tem. tem altas tretas. Olha, Eu não tô sabendo Não tem não, dessas tretas. mentira. o Rômulo está dizendo, olha, Interface 0 e 3.0 dá uma boa ideia de como criar arquétipos. Tem equipamentos básicos e 2 core skills extras para cada arquétipo. Olha, legal. Então a ideia de criar kits, agora eu entendi o que o pessoal está querendo chamar tá chamando de arquétipo. De arquétipos são isso. É como pensar... Olha, outro livro que pode dar ideia também é o próprio o Weed Wars 2, porque ele tem os arquétipos de cada tipo de soldado lá, o sniper, o engenheiro, o médico, e aí ele vai dizer quais são as perícias principais que aquele personagem tem que ter, quais as vantagens que geralmente ele tem. Então, uma forma de pensar em como montar arquétipos além dessa dica do Rômulo do Interface Zero, tem também o Weed Wars. Deixa eu te falar, o Rodrigo Campos está falando assim que ele quer um biscoito pela audiência. O Jornal Nacional está interessantíssimo hoje, mas continua aqui. Rodrigo, muito obrigado. Você vai levar o pacote da bolacha inteira. Aqui em São Paulo a gente fala bolacha, né? E outra coisa, aqui a gente responde você. William Bonner, ele não vai ler a sua mensagem. Você entendeu? E você vai poder ver depois. Boa noite. E aí, tipo, depois e se você responder, ele não vai responder de volta. Eu falo, boa noite, Rodrigo. Não, aqui eu falo, Rodrigo Campos, boa noite pra você. Entendeu? Então, assim, eu acho que é mais vantagem você ficar por aqui. Além de estar mais divertido, a gente pode interagir, você pode mandar mensagem. Então, tá aí o teu biscoito. O Felipe Figueiredo tá dizendo que só tem a gente, então não dá pra tretar. Só tem 2. Só tem 2 portais de conteúdo. A gente pode criar as tretas por trás e só ensinar pra galera. Mas a gente pode combinar depois com o Felipe de arrumar uma briga. Porque aí é bom que junta os dois canais, a gente aumenta de audiência, entendeu? A galera compartilha, começa a falar mal um do outro e tal. Olha, eu vou isso que eu ia falar. É o que o Felipe falou aí, de criar classes do cenário, é você pegar os estereótipos daquele cenário, daquele tipo de jogo que você quer. Pensar em filmes e, se for um cenário de um livro, de um filme, de uma série, pegar aqueles estereótipos, aqueles personagens bem característicos de cada um desses ambientes, dessas ambientações, desses cenários que você tem, e criar arquétipos a partir deles pra galera, a partir daí, ir derivando, eu quero ser um piloto nesse jogo aqui, mas eu quero fazer essa coisa também. Eu vou misturar o jornalista com o ritualista nesse cenário aqui de investigação sobrenatural. Então, é pegar clichê e estereótipo daquele cenário. Sim. O Stefano comentou que eu sinto que a gente escreve e ninguém lê. Eu tô lendo, Stefano. Tô aqui lendo você, rapaz. Fica aqui com das aventuras do Punkverso. Tá. Então tá. Não. As pessoas leem, sim, pelo amor de Deus. Tem gente mestrando isso daí. Que as pessoas não dão muito feedback, mas as pessoas leem. A falta de feedback é algo problemático. A gente só sabe que as pessoas escutam o SavageCast mais do que 2 pessoas ou 3, porque a gente consegue saber a quantidade de downloads, né? Fora a gente nem sabe se as pessoas escutam, sabe que elas fazem download. Sabe que baixa, baixa. Elas podem baixar e não dá play, tá ligado? Mas, eu mesmo baixo nos computadores de casa, baixo até no celular de minha esposa, só pra dar download pra gente. Exatamente, põe esse botãozinho pra dar download. É mentira. Mas aí é que nem o governo pra dinheiro, pô, não adianta. Olha só, e falando nisso, lá no Facebook tem o Vinícius Lopes falou, polêmicas, nos trilhos ou não, narrador ou mestre, bolacha ou biscoito. Eu acho que
para as duas primeiras, nos trilhos ou não, a gente tem um episódio só pra que a gente só fala disso. Inclusive foi o último episódio antes desse. Mas eu só quero declarar que a galera tem um preconceito, às vezes, muito exagerado com Railroad, tá? Às vezes, a história tem que tomar um rumo mais retilíneo. Sim. Eu acho que foi o resumo que a gente deu, né? Daquele episódio. Os trilhos não é um problema, ele só é um... E o narrador... Ele é um problema se o narrador poda as ações dos jogadores. A aventura, muitas vezes, ela vai seguir um rumo lógico, que é o que tem pra seguir, mas se o narrador ficar só mandando o jogador apertar X pra... E narrador ou mestre. Aí a gente tem outro episódio, na verdade eu acho que são 2, só que a gente só discute sobre essa questão do papel do narrador. São os 2 episódios antes desse episódio dos trilhos. E a pergunta foi bolacha ou biscoito? Eu vou logo. E o Godel? Não tem. Biscoito. Eu vou dizer que aqui em Belém, bolacha é salgada e biscoito é doce. Só isso. A gente tem os 2. Em Salvador também, por isso que eu... Vamos lá, eu quero primeiro... O Felipe me cagou ali. Porque agora eu tô sabendo que o Godael tá jogando com o Felipe. Olha só, hein, você, Godael. E o Felipe, eu vou falar agora... Do lado nessa quarentena, gente. E eu vou falar, o Felipe nunca mais... É que eu fui jogar lá com eles, lá do Cartas Selvagens, e aí fiz um monte de merda na aventura. Aí os caras nunca mais me chamaram. Nunca mais vou chamar esse maluco pra jogar, porque, mano, eu morri na primeira cena. Aí o Felipe deu um jeitinho lá de me deixar esse menino continuar. E aí eu fiquei encanado lá que o cara era... Acho que era lobisomem, eu não me lembro bem. Eu fiquei encanado que o cara era alguma coisa, ele não era, mas aí nunca mais me chamaram depois disso. Depois ele eu sou persona... Eu sou persona não grata. Jogador profissional. Isso é verdade. Eu sou... Gente, ouvintes do SavageCast, eu não narro mais. Então eu agora adotei pra mim o título de narrador profissional. Então se você tem uma mesa, se você... No jogador profissional. Ou seja, se você tem uma mesa e você quer dar uma brilhantada aí na sua mesa com a celebridade da internet, você pode me chamar para sua mesa, eu tô aberto ao contrato. Assim, ó, aqui fiz escola Maia de teatro, tenho DRT de artista, de ator, e eu posso estourar sua mesa, só que eu não mestro, eu só jogo. Você narra pra mim, eu jogo. E aí eu sou então jogador profissional. Eu recebo para jogar RPG. Basicamente é isso. Empreendedorismo, né, gente? O Brasil precisa disso, de empreendedorismo. E eu tô lançando esse novo modo de empreendedorismo aí no Brasil. Porque realmente jogador tá muito em falta, é tudo que a galera fica procurando aí. Mestre tem de sobra, agora jogador tá em falta. Exatamente. Então, ou seja... Mas jogador bom é difícil achar. Então... Com DRT e o caralho, não tem. Desculpa, gente. Falei palavrão. Foi mal. Olha, o Romulo Castro lá no Facebook também falou assim: vocês acham que já era hora de ter uma regra para carga carregada mais fluida? Algo na ideia dos recursos? E eu não vou dizer que essa me contempla. Não, você é o cara que tem que responder isso daí. Essa pergunta é pra você, Nando. Essa pergunta eu acho que é pra você, bicho. Tá lá, olha, não tem nada a ver com isso. Mas, inclusive, como eu falei pra vocês, com relação ao sistema de carga do Savage Worlds, foi até uma polêmica que envolveu lá na comunidade, que ele é um sistema bem tradicional, né? É isso que o pessoal ele falou assim, tá reclamando. Porque ele é aquele sistema que você vai somar a quantidade de peso de cada item que o seu personagem carrega, desde as armas, equipamentos, enfim, e no final vai comparar se ele passou de uma determinada limiar para receber uma penalidade. Se ele tá carregando carga leve ou não, né? E aí, isso é um que até a Deluxe eles entendiam como padrão, não tem outra alternativa dentro do sistema. E só que a maioria das pessoas, pelo menos as que comentaram lá na polêmica, disseram assim: eu não uso esse sistema de carga, eu ignoro isso. Eu acho que a maioria dos aqui a gente faz isso. Só que eu falei, só que o problema é que o sistema de armaduras ele considera que você está usando esse sistema.
É porque a única forma que tem de limitar que um senhor idoso com força D4 e vigor D4 não esteja carregando uma placa no sistema do Deluxe era a quantidade de peso. Na Suede eles mudaram isso. Então, se você quiser ignorar o sistema de cargas, as armaduras têm força mínima agora, coisa que não tinham até então, e as armas têm força mínima. Então, se você quiser ignorar o sistema de cargas e usar só o sistema de força mínima, já é um sistema de carga carregada mais fluida, vamos dizer assim. E aí fica mais narrativo. O narrador que vai olhar e vai dizer assim, nossa, você está carregando, sei lá, 10 espadas longas, então realmente eu acho que aí você vai ter alguma penalidade. Então vai ficar muito a cargo do narrador, e isso o sistema agora na Suede permite que você utilize. Mas eu ainda acho que o sistema de carga do Savage Worlds, no original, a ideia dele era ser um sistema rápido de fazer esse cálculo, mesmo ele sendo tradicional, porque ele não tem, na versão original, ele não tem número quebrado. Então, basicamente, você iria somar 2 com 3, com 4, com 5, com 9, enfim. Enquanto que quando a gente traz isso para cá para o Brasil, como foi feita a conversão de libras para peso, o que é natural, tem que fazer, em nenhum momento eu acho que deveria ficar em libras, isso se perde, porque uma libra, na verdade, é próximo de meio quilo. Então, algo que tem uma libra lá vai ser 0,5 aqui. E eu acho que, se vocês forem ver os pesos no Savage World, eles estão acima. Uma espada longa pesa 4 quilos, né? Ou 8 libras. Mas isso, quando você vê a versão original, a versão gringa, você vê um padrão, né? Entre que todos os pesos estão acima, mas no final das contas os pesos são todos arredondados. Então é prático. Então, por mim, não teria problema. Mas aqui na versão brasileira, não. Alguém quer falar sobre isso? Uma forma mais simples e direta e automática é usar Fantasy Grounds, que ele já calcula sobrecarga, já calcula todos os itens que você está carregando e já dá penalidade. Então, propaganda. Fantasy Grounds. Mas quer falar sobre peso? Não, a forma mais simples é fazer o que eu faço com tudo que me incomoda. Eu finjo que não aconteceu. Exatamente. Você também sempre tem a sua... Eu, na verdade, eu ignoro sim, essa opção. Vamos aqui comentar o pessoal que tá com a gente ao vivo. O Michael Evan, ele comenta: minha forma preferida do papo de arquétipos, né? De arquétipo RPG é nessa abordagem, apenas com uma lista de características comuns, que é aquele conceito de personagem, sem criar um mini sistema próprio para cada arquétipo. Tamo contigo, Michael. Então, acho que é por aí, né? Ele tá mesmo fazendo um comentário. Aí teve uma conversa aqui entre o Felipe Figueiredo e o Stefano sobre o Felipe tá ali na aventura dele, então estamos tendo um feedback ao vivo, né? E o Stefano falou mesmo da questão do feedback, realmente, cara, internet é complicado, assim. Muita gente escuta, mas pouca gente dá feedback, conversa. E eu faço meia culpa aqui também, que muitas vezes eu não dou feedback para as coisas que eu gosto e leio. O Plínio tá reclamando que eu apresentei o jogo para ele e parei de mestrar. A ideia foi sempre essa, de ensinar o sistema para você mestrar e eu jogar. Esse é o golpe. O pessoal tá comentando o sistema de carga também. E agora temos... vai que é tua, Fernanda. Dizendo aqui, ó, eu prefiro sistemas abstratos, o Mike tá falando, e o Felipe tá discordando, dizendo que o sistema não é simples. Como eu falei, ele é um sistema tradicional. Dentro dos tradicionais, ele pra mim seria o original inglês o mais simples, porque ele se preocupa com essa questão de não ter número quebrado. Agora, realmente, eu prefiro como o sistema do Dungeon World que a gente jogou, que as coisas têm peso 1, peso 2, peso 3, e o teu personagem carrega até peso 8, vamos dizer assim, somados. Então, uma armadura pesa 2, mas é tudo abstrato, é uma questão de, vamos dizer, uma mistura entre peso e volume, eles colocam lá no sistema deles, e aí os números são bem baixinhos. Então a gente não vai ficar somando, geralmente não vai chegar a duas casas decimais, a duas casas, meu Deus, não vai chegar em 2 dígitos, peso. Dois números, 2 dígitos. Vai chegar em 2 números. Então, realmente, outra coisa de sistema abstrato que eu preferia no Savage Worlds, e tem no compêndio de ficção científica,
é o sistema de munição, porque o Savage Worlds também tem um sistema tradicional para munição, que você fica contando a muniçãozinha lá. Mas, por exemplo, o compêndio de ficção científica tem um sistema de munição cinematográfica que basicamente... Até porque quando narro, eu não considero que alguém com ataque com arco e flecha ou com qualquer arma à distância dá um ataque só. Eu considero que cada ataque, na verdade, são várias flechas, são vários, dependendo do resultado, dependendo da ação que está fazendo. Então eu prefiro um sistema mais abstrato. E o sistema do Savage Worlds é aquele que no final do combate você puxa uma carta, se você usou muito atirar. Se sair uma carta com face, né, que chama, que é do valete pra cima, você tá com pouca munição e vai acabar no próximo combate. Então é isso, e aí ele torna a ideia de que é mais narrativa, né, do que numérico. Suede Deluxe Edition. E é isso aí. Tipo isso. Eu acho que a Suede, na verdade, ela saiu meio como a quinta edição do D&D, né? Ela não seria quase uma edição definitiva, assim? Eu acho que vai discutir isso, né? É que vamos entrar num consenso que edição definitiva em RPG é mais ou menos assim. Shadowrun, quinta edição definitiva, sai a sexta edição daqui 5 anos. Vampiro V20, edição definitiva, sai o V5 daqui 5 anos. Então daqui 5 anos... É um produto, gente. As pessoas precisam... É um produto, as pessoas precisam pagar contas, né, gente? Então, os caras vão inventar edição da cada 5 anos, como o Ades falou, vai ter uma nova edição definitiva. A cada 5 anos tem uma nova Mas é porque também a ideia a ideia, o paradigma do RPG, ele vai se adaptando, ele vai mudando. Alguns sistemas vão mudando junto com isso. Sim. Outros bate o pé e fala, não, eu vou ficar nesse aqui, esse é meu estilo de jogo, e eles param naquela edição, ou fica só trabalhando naquele tipo. Mas muitos sistemas, tipo até o próprio D&D, quinta edição, eles vêm mudando de paradigma com o tempo. O V5 já tá mudando muito o paradigma, a sexta edição de Shadowrun, o único que não mudou foi o Cough GURPS. Respeitar o GURPS, rapaziada. Respeitar o GURPS. Olha, vamos respeitar defunto aí, pelo amor de Deus. Não fala assim. Não fala assim. O Felipe concordou comigo, falou que é definitivo até sair outra. Eu também acho. É isso. Cara, não pode esquecer que RPG, mano, é produto, né? Precisa ter. A gente mesmo, como jogador e como colecionador de RPG, a gente demanda isso, sabe? Tipo, uma edição nova, pra ter uma renovação. Eu acho que isso até no meio, nas comunidades, é como quando sai uma edição nova, a comunidade volta a se agitar, muita gente volta a se interessar pelo jogo. Então é natural que você tenha essa questão do, né, de sempre ter uma edição nova. E definitivo é legal, né? Um nome bom, um nome bonito. Pega legal, definitivo. Compra esse, nunca mais você vai precisar de outro. Até daqui a 5 anos. O que tem em comum com a edição definitiva desses dois sistemas, por exemplo, da Suede e do D&D 5, é que além deles incorporarem muito a opinião da comunidade, por exemplo, tu pega o D&D 4, foi algo completamente saído da cachola de quem fez o sistema ali. A verdade, a comunidade reagiu muito mal a ele. E aí pro D&D 5, não, vamos ouvir o que vocês querem. E aí disseram, a gente quer um sistema mais simples, a gente não quer progressão de CA junto com nível, esse tipo de coisa. E aí eles fizeram. Eu acho que a Suede foi nesse sentido também. A Suede acabou assumindo muitas regras que já eram regras da casa, que em muitos fóruns o pessoal já discutia, e muitos suplementos de fãs também já trouxeram. Um exemplo disso é, por exemplo, o escudo da cobertura. Eu odiava a regra de escudo da Deluxe. Eu achava um negócio eu achava muito esquisito te dar bônus de resistência. Uma flecha, tu vai atirar no escudo e te dá bônus de resistência. Agora te dá cobertura, eu acho que E isso já tinha em alguns suplementos for fã. Então eu acho que o grande trunfo dessas edições definitivas são ouvir a comunidade e tentar trazer um jogo mais simples também. A diferença também entre o D&D e o Suede é que o D&D ainda tem muita coisa o que melhorar para a sexta edição, e o Suede já tá perfeito, né? Não tem mais o que não precisa. Já é definitivo mesmo. Polêmicas.
Polêmicas. Gente, vamos já se para chegar para o final do episódio. Sim. Vamos responder algumas últimas perguntas da galera que está ao vivo com a gente e responder mais uma pergunta do que veio via Facebook. Beleza? Beleza. Então vamos lá, vou fazer os últimos comentários. O Michael ele comenta, né? Já pensou uma editora, você ser uma editora e passar 10 anos vendendo um livro só? Eu concordo com você, Michael. Acho que precisa, assim. A RPG ainda é um produto. Ele é um produto super complicado, né? Porque a pessoa com um livro só, quem quiser continuar jogando Deluxe, pode continuar jogando Deluxe indefinidamente e não vai estar jogando errado, não vai estar jogando. Talvez pode ter problema com o suplemento novo, mas ele tem uma gama de suplemento tão grande da própria edição que ele pode ficar jogando e ele pode, e se tratando do sistema genérico, ele pode criar o próprio cenário dele indefinidamente, né? Mas sim, tipo, precisa de livro novo porque as editoras precisam sobreviver. Mas a filosofia, principalmente do D&D agora, é sobreviver fazendo módulos de aventura. E eu acho que o Savage Worlds também está seguindo esse caminho. Savage Worlds não é tanto módulo de aventura, mas é cenário. Mas eu acho que esse é o caminho, né, cara? Porque vai vender o quê, né, cara? Vai vender dado, assim, que é o caminho que a Fantasy Flight faz, né? Faz uns dados bizarros pra você só comprar o dado deles. Um outro modelo de negócio também, mas, enfim. Seguindo, qual o comentário? E é isso aí, Felipe. A diferença entre D&D e Sword é que Sword é bom. Exatamente. Eles ouviram bem, até refizeram a regra de perseguição, concordo com o Felipe. Olha, eu sou o único que discorda aí, mas tudo bem. Era o que eu ia falar, cadê a tréplica do Nando? Assim, eu acho que a regra de perseguição da Deluxe precisava de uma melhorada, com certeza. Mas eu não gostei da nova, porque a nova basicamente virou um combate tático em linha. Então, mas é um combate tático, você tem um combate tático também, os combates são combates táticos. Eu vou falar pra ti que eu joguei, quando eu narrei na Deluxe uma campanha que veio até um jogador de Dungeon World. E aí ele falou assim, quando eu narrei uma perseguição por ele naquela época, que é uma perseguição mais narrativa, que é uma perseguição mais cinematográfica, ele falou assim, cara, isso é a melhor parte pra mim, a melhor parte do jogo. Eu queria que o jogo inteiro fosse dentro de perseguições. Eu preciso jogar alguma mesa com o Nando narrando a de perseguição antiga, velho. Porque ele fala com tanta empolgação. Ele tem um amor por essa regra que é um negócio maluco. Eu entendo que o maior problema dela é que ela não funciona sem uma descrição. Porque uma das coisas que as pessoas mais reclamavam é dizendo assim, pode acontecer um turno em que nada acontece, porque todo mundo pode falhar e não tem ação naquele turno. Ou pode acontecer situações em que a pessoa nunca consegue atacar porque ela nunca consegue vantagem na carta, né? E aí eu falo, pois é, mas se isso é como o próprio Suede, ela fala, se você simplesmente fizer o jogador ficar abalado, ou ele tirar uma falha crítica no ataque, próprio lá no capítulo narrando ele vai falar, se você não descrever o que acontece, para aquele jogador vai ser só um turno perdido. Mas em compensação, se você descrever que quando a falha crítica dele fizer uma descrição interessante, para ele vai lembrar disso, e não que para ele foi um turno perdido. Então o problema da regra de perseguição é que mesmo esses turnos perdidos poderiam ser narrados de forma extremamente empolgante. Porque a ideia também que a gente precisava tirar de que a perseguição ela é uma corrida, de que quem tem vantagem está na frente e quem não tem está atrás. Ela é muito mais como o Matrix Reloaded lá, em que ora o carro dos gêmeos está na frente, ora o carro dos gêmeos está atrás, ora o perigo vem do lado, ora o perigo vem do outro, do que achar que a perseguição é uma linha e quem está fugindo está sempre na frente. Isso é o que a regra pedia. E então eu vejo que a regra de perseguição antiga, ela precisava ser melhorada em alguns pontos, eu concordo, mas transformar ela num outro combate tático, para mim, foi um tiro no pé. Não, caramba, o Fernando... Eu preciso jogar isso aí.
O Fernando, ele deve ter guardado uma tese de mestrado que ele escreveu sobre regras de perseguição, velho. Não é possível, velho. O cara defende a parada com a paixão, cara, que é incrível. Com vários argumentos que mesmo que a gente não concorde, a gente não tem nem mais o que falar. Mas eu ainda tenho os negócios pra falar, que eu sou teimoso. Vai lá. Pode falar. O do novo realmente parece uma corrida em linha, o que não é para ser, porque a ideia é que ele seja, que aquela linha é até alcançar o final daquela perseguição, até chegar até ao seu covil, até despistar o outro. É até acabar a perseguição. Mas você alinhar as cartas realmente dá a impressão de que é uma corrida em linha. O problema que eu tinha com a Deluxe é que exige muito do narrador, demais. E nem todo mundo tem criatividade toda rodada para fazer algo, a perseguição ficar interessante o tempo todo. Vai ter momentos, é a mesma coisa de combate. Tem hora que você cansa de toda rodada, você fica seu Matt Mercer da descrição. Mas olha, assim, eu vou te dizer que a perseguição antiga, quem tinha maior mobilidade e tinha bons... Eita, o Max caiu. Quem tinha melhor mobilidade e tinha bons dados de conduzir, tinha mais chance de escapar ileso do que nessa, porque no final das contas, se a pessoa conseguir um dado de manobra te alcançar, ela não vai ter. Vai ser a mesma coisa que te atacar num combate normal. Eu falo isso porque a última perseguição dessa nova que eu usei foi um dragão perseguindo os personagens. E no final das contas, a perseguição e o combate tático, pra mim, a chance do dragão e a chance dos personagens eram muito parecidas ainda. Na perseguição, não. Se você conseguir cartas boas na perseguição anterior, o dragão pode nunca ter a chance de te atacar. Então, e isso tudo descrito de um jeito legal, porque a carta de vantagem da última edição significa a qualidade da manobra que você faz nesse turno. Então a ideia é de que você se movimentou tão bem que você conseguiu dar um ataque sem levar um ataque. No momento em que você poderia levar o ataque, você conseguiu se mover e o inimigo não tem chance de atacar. Nessa não. Nessa a regra, a diferença é que você anda de 5 em 5 ou de 10 em 10, enfim. Eu vi isso. Bem. O Felipe tá comentando que você não gostou, Fernando. E é verdade, o Felipe, o pessoal mexeu com o filho do Fernando, que é as regras de perseguição. Vocês acordaram o monstro! A gente precisa fazer um episódio narrando uma cena de perseguição nas regras antigas e nas regras novas. Eu acho que seria uma boa ideia. A vantagem da regra nova é essa, é que se você não tiver inspirado, você pode só rolar a perseguição mexendo as miniaturas na mesa. Isso pode ser uma coisa legal. Se você não tá, como o Godel falou, nem todo tempo a gente tá com a criatividade no talo, né? Mas eu vou dizer. E é mais fácil de entender o que tá acontecendo também na nova. E eu acho que dá mais liberdade para você fazer coisas. Não é tão interessante, descritivo e abstrato quanto o outro, mas é o problema de tudo que você coloca na mesa. Quando você coloca o grid, quando você coloca aqueles mapas todos bem desenhados, quanto mais coisa você coloca na mesa, menos espaço você tem para criatividade e imaginação. Então, o anterior era muito abstrato. Eu vou continuar ignorando as duas, mas a nova pelo menos chamou a minha atenção. É isso. O Felipe entendeu agora que não pode falar de regra de perseguição perto do Fernando. Não, cara, se tiver em evento, não fala isso pra ele. É complicado. Deixa eu só fazer os últimos comentários, então, galera, pra gente se despedir. A gente já tá finalizando. Olha, rapidinho, eu acho que a gente ainda tinha que ler o primeiro comentário lá do Facebook, não? A gente lê e eu vou ler os comentários aqui. A gente lê o comentário do Facebook, se despede da galera e finaliza, beleza? O Michael comentou, o Felipe falou sobre cenários e mini-cenários, né, que estão saindo vários, que é o jeito como a Pinnacle e as editoras elas estão lidando, né, com esse mercado. Eu acho mini-cenário excelente. Eu que sou preguiçoso para ler muito cenário de RPG, puta, mini-cenário é show de bola. Minha opinião rapidinha sobre regras de perseguição. Eu joguei a de Swede com o Godel narrando, estava jogando Wise Guys e
funciona, é fácil de você olhar e você sacar o que tá acontecendo. Eu achei melhor. Então eu discordo do Fernando. Eu acho a do Suede melhor do que a do Deluxe. Discordo muito de assunto. O Nando... Já, vamos falar de... Não. Pode... Eu concordo. Ai. A nova ainda pode ser enfeitada, tanto quanto a antiga. Isso é verdade. A vantagem e o problema dela é que dá pra te jogar sem isso. Nada impede esse homem de falar de regra de perseguição, hein? Exato. E só um parêntese do mini-cenário, eu acho que eu adoro os mini-cenários e eu acho que eles extraem o melhor do Savage Worlds, que é ser um sistema genérico que você pode jogar tudo. E isso é o melhor e o pior, porque você quer jogar tanta coisa que dá aquela paralisia assim, eu quero jogar esses 8 cenários que tem aqui, e não joga nenhum, não lê nenhum, e fica ali, só olhando pra eles. Aí você vai e cria um próprio pra jogar. Estou nessa. Max, você começou a ler o comentário do Michael e não terminou de ler, ou terminou e eu tava brisando? Terminei sim. Quem quer ler um último comentário aí do Facebook? Eu leio ou alguém quer ler? Lê aí você que é o host. Muito bem, é o que dizem por aí, né? O Daniel, eu não sei pronunciar o nome dele, né? Shadel. Ele falou assim, já tá, metade da pergunta dele já tá respondida. Ele queria saber sobre as regras de perseguição da Suede e da Deluxe. Então, isso já tá respondido. Então, só vou dar os créditos que ele fez essa pergunta. E aí, ele tá falando o que vocês acham da escalabilidade dos números no Savage. Por exemplo, no caso de veículos, os valores de resistência e dano são absurdos. Chega a ser chato rolar e explodir aquele tanto de dado. Como fazer para simplificar isso? Só o fato de veículos só poderem ser danificados por armas pesadas já não seria o suficiente? São essas minhas sugestões. Você me desculpa, Daniel, não entendi direito. Ele tá falando que por exemplo, a resistência dos veículos já é 26, 30, 36, e o dano das armas que causam dano nesses veículos geralmente é 5d6, 3d10, 5d10, enfim. Então a ideia é de que no final das contas é que nem jogar GURP Supers, tu joga, tem tanto dado rolando que parece uma britadeira, mas no final das contas é a ideia dele. Por que escala para esse nível, né, de uma resistência maior e precisa de um dano maior, se simplesmente tem a regra de arma pesada e armadura pesada? Que o veículo só pode ser atingido por arma pesada, então ele podia ter uma resistência menor e, em contrapartida, as armas precisariam causar danos menores também. Eu concordo com ele, eu acho que dependendo de se tu aumentar a escala ainda mais para naves interplanetárias, tu fica ainda um pouco mais, mas eu entendo a ideia deles de mostrar que se eu atirar com uma bazuca, 5d10 de dano faz muita diferença se atingirem um humano do que atingirem um tanque de guerra. Exato. E aí, se essa bazuca causasse 2d10 de dano, mas tivesse arma pesada, não seria o suficiente contra o humano. Talvez uma regra de que a arma pesada multiplicasse o dano também poderia ser. E aí poderia ser algo que realmente. Mas tem que ver que o Savage Worlds ele vem muito da herança dos wargames, né? Então a ideia de que. E outro americano gosta de regra pesada, pelo que eu sei. E de muito dado. De muitos dados. Eu adoro jogar muitos dados, você encher a mão assim de dados, chacoalhar, você jogar na mesa, cair dado no chão e derrubar a miniatura. É uma maravilha. Vai jogar é gostoso. Você pega um balde pra jogar teus dados. É verdade. É super em storyteller, né? Então. Imagina. Mas é assim, galera, com essa mensagem falando do modo Storyteller, que é um sistema que a gente odeia por aqui, que a gente vai ser esse episódio. Sim, Ad, você ficou massacrando, chegou minha vingança. Ficou falando mal de GURPS. Peraí, não, era só me usar pra eu pegar um chá. Eu me vingo! Do mundo das trevas junto, eu falo também, não tem problema. Mas é isso, galera. Chegamos ao final. Espero que quem acompanhou a gente aí, pô, a gente tem muito a agradecer a galera, o Felipe, Alexandre e o Michael que mandaram perguntas, Plínio, quem também já foi, que foi ver o Jornal Nacional. Vou falar pra você, spoiler, as coisas não tão legais no Brasil.
Vamos jogar RPG pra esclarecer. Exatamente. Jogar RPG é legal, ver live de RPG é bacana. Acompanhar as notícias do pessoal do Canto Selvagens, as adaptações dele é bacana. E tem muita coisa legal aí, apesar de tudo isso. Só é difícil quando um dos seus cenários favoritos é Interface Zero, e aí você pensa, vou jogar uma aventura no Brasil. Aí você lembra que no Interface Zero o Brasil é uma teocracia. Pois é, estamos chegando lá. A gente tem um plano, o plano de governo é a gente conseguir alcançar a ficção. A gente está saindo bem nisso. Daquele jeito. A gente tá indo bem, assim, tipo, quão ficcional a coisa pode ser desse jeito. Então, a gente vai tentar alcançar isso. E estamos trabalhando em torno. O governo está trabalhando em torno disso. A vida imita a arte. A vida imita a arte. E. Bom. Eu acho que é isso, pô. Eu tenho que agradecer a todo mundo que participou aí com a gente, que mandou perguntas. A gente vai analisar como é que foi. Se a gente voltar uma próxima vez ao vivo, a gente vai dar uma melhorada para tornar também a transmissão mais tranquila para quem tá vendo. E eu só tenho a agradecer. É isso, gente. Fiquem em casa, lavem as mãos e joguem Savage Worlds. E busquem conhecimento. Essa é a minha mensagem. Valeu, galera. Um abraço aí, valeu pra quem veio, pra quem ficou, pra todo mundo. E pra quem vai ouvir isso, você aí no futuro, mande comentários. Gente, comente lá no Facebook, a gente gosta. Feedback. Isso, como o Stefano Aires comentou, o feedback é importante, gente. Mandem feedback pra gente saber que tem alguém escutando aí do outro lado. Não só além de números. Para todos os seus produtos. Pra todo mundo, Zé. Exatamente, mande comentários de... Tá vendo? Isso cortaria se não fosse ao vivo. Não vou cortar. Não vai cortar. O Fernando fungando no microfone também eu cortaria. Vai ficar também. Mas é isso, gente. Ao vivo é isso. Quem sabe faz ao vivo, meu! E essa bela imitação do Faustão é o que eu quero deixar esse legado pra sociedade. Eu até achei que era o Faustão aqui por um minuto. Eu falei, opa! O Michael Raven fala assim, a vida imita a essa parte da que a gente tem que aguentar, mano. É isso aí. É que assim, gente, um segredo sobre o SavageCast, que o Fernando Godael tem que sempre aguentar, é eu dar o resultado do futebol durante a gravação. É que não tá tendo futebol, então não tô dando, mas eu sempre comentando o que tá rolando na Libertadores e tal. Eu sempre faço isso. Mas, gente, obrigado. Um abraço a todos, obrigado Plínio, obrigado Felipe, obrigado a todo mundo que acompanhou. Divulguem o SavageCast, acho que é importante pra gente crescer a nossa base. O Jay Batalha também.